Olá, queridos. Um dia abençoado para todos. Quero me dirigir a você mais uma vez agradecendo a você que está inscrito no nosso canal, você que assiste nossos vídeos, você que compartilha, deixa o seu like. Continue fazendo isso, ok? Você que está aí assistindo nosso vídeo que ainda não está inscrito, se inscreva. Compartilhe com mais alguém, deixe o seu like. É sempre bom. Vamos aí espalhar essa palavra, né? O nosso canal ele tem o objetivo de divulgar a palavra de Deus de forma simples. O nosso canal ele tem esse objetivo, ele é devocional. Nosso canal não tem nenhuma pretensão de tratar aqui questões profundas, teológicas, enfim, nada disso. Nosso canal ele vai tratar de questões profundas e teológicas, mas ele vai tratar sempre de uma forma simples, de uma forma objetiva, de uma forma que é compreendida por todos que assistem. Ninguém que assiste esse canal deixa de compreender alguma questão que a gente coloca aqui, porque esse é o objetivo, levar essa mensagem ao maior número de pessoas possíveis, de forma simples, objetiva e clara. Nós vamos iniciar, nesse período agora, uma série de reflexões sobre as bem-aventuranças. Muito importante isso. E elas serão tratadas de forma, mais uma vez, como eu digo a você, devocional, de forma contextualizada, no tempo que estamos vivendo, como estamos precisando viver essas bem-aventuranças, enfim, vamos tratá-la nessa questão aqui. As bem-aventuranças estão lá em Mateus 5, de 1 a 12, a gente vai tratar uma por vez, que assim fica mais fácil, o vídeo fica menor, né, mais rápido de assistir, e também, naturalmente, a gente vai ter vídeos mais de um por semana. Eu espero, né, que a gente consiga gravar mais de um por semana. Mas, enfim, bem-aventurado. Quem é o bem-aventurado? Bem-aventurado é aquele que é abençoado. Bem-aventurado é aquele que é feliz. Bem-aventurado, na verdade, ele é mais do que feliz, na verdade. Então, o bem-aventurado ele tem essa característica, que nós somos bem-aventurados. Jesus ele fala isso pra gente. Mas depende muito de como a gente encara isso e como a gente vive essa questão das bem-aventuranças. Porque quando Jesus trata da bem-aventurança, das bem-aventuranças, é interessante que o que se coloca anterior àquilo que seria a bênção, pode parecer humilhação, pode parecer fraqueza, porque todas elas estão relacionadas a isso de alguma forma, né? Alguma coisa que pareça com isso. Vamos à primeira, então, para a gente poder caminhar e ganhar esse tempo aí. Em Mateus 5:3, por exemplo, tem a primeira bem-aventurança. Né? Jesus diz assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Interessante, né? Pobreza de espírito. Sempre começa com algo nesse sentido. E aí, o que são os pobres de espírito, né? Ser pobre de espírito significa ter uma atitude de humildade. Eu penso assim, que ser pobre de espírito é quando você reconhece as suas falhas, quando você reconhece a sua dependência de Deus, quando você reconhece a sua humanidade. Ser pobre de espírito é não ser autossuficiente. Ser pobre de espírito é não ser dono da verdade. Ser pobre de espírito é não tentar ser dono do nosso próprio destino, não é verdade? Ser pobre de espírito é não ser arrogante, não ser prepotente. Ser pobre de espírito é ser totalmente dependente de Deus, é entender isso. Eu penso que isso é ser pobre de espírito. Quando Jesus diz bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, eu penso que Jesus está associando essa pobreza de espírito à própria salvação, né? E associando a própria salvação com uma atitude de humildade. Interessante que é óbvio, claro, né? É óbvio que a salvação ela é exclusivamente pela graça, mas essa graça ela só é dispensada àqueles que reconhecem as suas fraquezas, que se colocam aos pés de Cristo, não é verdade? Numa atitude de arrependimento, que confessam a Jesus como seu Senhor, e assim então eles herdarão sim, como diz o texto aí, né? Porque deles é o reino do céu, compõem esse reino, fazem parte desse reino, porque alcançam realmente a sua salvação. É aqueles que, de forma muito clara, reconhecem as suas fraquezas, colocam as suas fragilidades aos pés de Cristo, numa atitude de arrependimento, assim alcançam de Deus o perdão, vão com certeza, né, compor esse reino, porque a Bíblia diz que porque deles é o reino dos céus, porque é uma promessa que Deus faz a esses que são pobres de espírito. Interessante, meus amados, que quando a gente pensa nessa pobreza de espírito, às vezes a gente associa isso a algum tipo de fraqueza. Ser pobre de espírito, então, não é ser vazio. Ser pobre de espírito não é ser uma pessoa frágil. Ser pobre de espírito é realmente a humildade.
Confunde-se muito a humildade com humilhação. Na verdade, confunde-se muito humildade com humilhação. Humildade é uma coisa e humilhação é outra. Não que nós não tenhamos que nos humilharmos. Claro, sempre nos humilharemos perante a potente, né, mão de Deus, óbvio. Mas quando a palavra de Deus trata para nós esse tema, então eu penso que esses são os pobres de espírito. Os pobres de espírito são exatamente aqueles que conseguem reconhecer a sua fragilidade, a sua humanidade, aqueles que são isentos de qualquer atitude soberba, de arrogância, aqueles que são exclusivamente dependentes de Deus. Irmãos, que tempo a gente está vivendo onde precisamos tanto dessa dependência de Deus? Que tempo nós estamos vivendo onde precisamos exercitar sim essa humildade, exercitar sim essa dependência de Deus, porque é das mãos dele que provém essa bênção que vai nos fazer bem-aventurados. Somos sim cidadãos dos céus por herança, e aqui a palavra de Deus diz que nós vamos, na verdade, compomos esse reino dos céus, herdamos esse reino dos céus, a partir do momento em que somos salvos por Jesus, mas essa atitude de ser pobre de espírito era importante, porque quando eu me coloco nessa condição de ser pobre de espírito, eu estou engrandecendo o nome de Deus. Na verdade, eu estou exaltando o nome de Deus na medida em que eu me coloco nessa condição de humilde. Como estamos precisando viver essa humildade? Que tempo é esse, irmão, de tanta arrogância? Que tempo é esse de tanta altivez? Que tempo é esse onde as pessoas são tão donas da razão? Que tempo é esse onde as pessoas, de alguma forma, não estão tendo o cuidado de entender o quanto dependemos de Deus e às vezes achamos que estamos dependendo de nós mesmos para que de alguma forma construamos alguma coisa? Eu quero desafiar você nesse dia que você assiste a esse vídeo, a que você seja um pobre de espírito. Bem-aventurados os pobres de espírito, entendendo exatamente isso. Ser pobre de espírito é exatamente ser alguém dependente de Deus, alguém que reconhece a sua fragilidade, alguém que reconhece a sua humanidade, alguém que abre mão de qualquer atitude de orgulho, de presunção e de soberba, para que possa estar vivendo essa realidade de realmente ser cidadão desse reino dos céus. Lembre-se daquilo que Tiago escreve na sua carta, no capítulo 4, no versículo 6. Deus resiste aos soberbos, porém dá graça aos humildes. Deus te abençoe e que você viva essa bem-aventurança, sendo pobre de espírito, sim, na medida em que reconhece a sua fragilidade e automaticamente reconhece a grandeza de Deus, porque assim é uma promessa sobre essa bem-aventurança, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Deus te abençoe, um dia abençoado, na presença do Senhor. Amém?